A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando nessa alegria desse culto festivo, desse culto musical, para a glória, para a honra do Senhor Jesus Cristo, peço que os irmãos abram as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 5. A palavra que nós ministraremos nessa noite, debaixo da direção do Espírito Santo, é na verdade uma conclusão, um encerramento do nosso mês da Reforma. Na verdade, o dia da Reforma Protestante mesmo é na terça-feira, dia 31 de outubro, é quando estaremos comemorando os 500 anos da Reforma. No entanto, nós fizemos durante 5 domingos, 5 domingos aqui pela manhã, a Conferência da Reforma, onde trabalhamos os princípios da Reforma durante 5 domingos. E hoje, aprove a Deus, na direção do nosso pastor, de fazermos esse fechamento do mês aqui junto com esse culto festivo, junto com esse culto de louvor e adoração ao Senhor. E aí eu gostaria de ler com os irmãos esses versos, do verso 1 ao 5, para tratar a respeito deste encerramento do mês da Reforma. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus pela leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. O título desta ministração é a palavra de Deus como única base para a igreja se manter firme na verdade. A palavra de Deus é a única base, é o único fundamento sobre o qual a igreja permanecerá firme, triunfante, militante nesta terra. Nós trabalhamos durante 5 domingos a respeito de 5 princípios da Reforma Protestante. No primeiro domingo nós falamos a respeito de sola fide, só a fé. No segundo domingo, sola scriptura, só as escrituras. No terceiro, solos Christus, somente Cristo. No quarto domingo, trabalhamos sobre sola Deo Glória, somente a Deus seja dada a glória. E hoje pela manhã trabalhamos sobre sola gratia, somente a graça do Senhor é suficiente para a salvação. Na verdade, irmãos, e não poderia começar essa introdução sem fazer a menção do que foi aquela reforma protestante. Se nós pudéssemos colocar um conceito sobre a reforma, poderíamos dizer o seguinte: a reforma protestante foi um movimento de retorno às fontes originais do cristianismo. A Bíblia Sagrada, como única autoridade de norma e prática para a vida do cristão e da igreja. Durante 1000 anos, desde a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, até 1517, a igreja cristã ela havia se corrompido. O período chamado como igreja imperial, o momento da Idade Média,
onde tudo era regido e centrado unicamente naquela igreja que já tinha abandonado as Escrituras há muito tempo. Um povo que estava sofrendo e angustiado, sem ter a fonte da vida eterna, que é a palavra do Senhor Jesus. Até que um dia, não significa que foi simplesmente Lutero, não significa que toda reforma se resume apenas em Martinho Lutero, não é isso. Hoje pela manhã, inclusive, conversando com o nosso pastor, eu estava falando a respeito disso. A reforma não se resume a Martinho Lutero, mas Deus levantou aquele homem falho, com erros, com pecados, mas levantou aquele homem para tomar uma atitude que veio confirmar algo que já estava sendo feito anteriormente a ele. É só nos lembrarmos daqueles que vieram antes da reforma, como John Wycliffe, como John Hus. Veio confirmar aquilo que aqueles homens haviam falado, e veio dar início a um processo ao qual nós estamos aqui hoje comemorando esses 500 anos. Dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero prega aquelas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Naquele momento ele estava dizendo: precisamos retornar às fontes originais do cristianismo. Precisamos voltar à igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou aqui nessa terra. Precisamos voltar à palavra de vida eterna. Precisamos voltar a afirmar que a salvação é somente pela graça, por meio da fé. Precisamos voltar a afirmar que o homem não pode receber glória, que nenhuma instituição nessa terra pode receber glória, mas que a glória pertence somente ao nosso Deus. Precisamos voltar a afirmar que o homem pode criar dogmas, que o homem pode criar leis, que o homem pode criar qualquer coisa, mas se não estiver coadunado com a palavra da verdade, nada disso presta. Isso aconteceu naquele dia, e hoje nós comemoramos isso. Mas dentro desses 5 princípios da reforma, a grande questão, e foi por isso que nós propomos essa conferência, e a questão que eu fui passando para cada preledor foi a seguinte: olha, trabalha o que foi isso na época da reforma, e diga o que isso implica para os nossos dias enquanto igreja. O que foi sua fé lá na reforma? E o que significa ser sua fé nos dias de hoje? E cada preletor veio tratando a respeito disso. E a questão que eu faço para a igreja agora é a seguinte: e agora? Depois desses 5 dias, depois desses 5 domingos, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos guardar, tirar as fotos, botar no Facebook? E aí eu já até compartilhei os vídeos das pregações, né? Tem também no site da igreja, no YouTube. Agora é só assistir aquilo e pronto, acabou? Não. Existe um outro princípio da reforma, que a história diz muitas vezes que as ideias, elas acabam sendo até maiores do que os homens que tiveram as ideias. E existe uma frase que também é um dos princípios da reforma. Essa frase está em latim, e essa frase diz o seguinte: Ecclesia reformata semper reformanda est. O que significa isso? A igreja reformada sempre está em reforma. Sabe o que significa? Que a reforma não ficou naquele tempo. Na verdade, essa frase ela foi deturpada ao longo a um tempo, achando que isso significava que a igreja tinha que ficar inovando, né, colocando coisas novas. Não é isso. O que a frase queria dizer é o seguinte: que a igreja precisa a todo momento voltar àqueles princípios, porque o tempo passa. A Bíblia diz lá em Josué, foi até mencionado hoje pela manhã pelo nosso pastor, que naquela geração que entrou em Canaã, a geração seguinte já não conhecia mais a Deus. Aqueles homens da reforma lutaram, batalharam. Não foi só Martinho Lutero, Knox, Calvino, Melanchthon, outros. Eles lutaram, mas veio uma outra geração, e aí depois veio uma outra, e veio uma outra, e veio uma outra,
e aqueles princípios vão sendo diluídos ao longo do tempo. Então, todo momento nós precisamos retornar a essa palavra. Hoje, irmãos, eu creio, tem pouquíssimos minutos, mas hoje eu não creio, melhor dizendo, que a igreja necessite de uma nova reforma. Eu não creio nisso. O que eu creio é que a igreja precisa de um genuíno avivamento. Glória a Deus. E avivamento só acontece quando nós voltamos para as Escrituras. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34, verso de número 14, que Ilquias achou o livro da lei durante o reinado de Josias, e por achar o livro da lei que estava perdido, um grande avivamento aconteceu em Judá. Neemias, capítulo de número 8, isso aqui eu gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza. Neemias, capítulo de número 8, versos de número 1 e 2. Neemias, capítulo de número 8, versos de número 1 e 2, diz o seguinte: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Ainda em Neemias, agora o capítulo de número 9, versos de número 1 ao 3, diz assim: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, adoraram o Senhor seu Deus. E o último versículo, ainda no capítulo de número 9, verso número 38: e com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Um grande avivamento aconteceu quando a palavra de Deus voltou a ser o centro. E aqui eu já faço uma ligação com o concerto, que foi o tema, né, da nossa festividade do concerto desse ano. Fizemos um firme concerto, mas não tem como fazer concerto se não for pela palavra de Deus. Aleluia. Não tem como, irmãos. O tempo passa, as gerações passam, e cada vez mais nós necessitamos nos voltar para a palavra com o coração quebrantado, com o coração contrito, para que haja um avivamento em nossos dias. A reforma protestante nada mais foi do que também um grande avivamento que estava sendo necessário. No século XIX nós também temos o grande avivamento de Dwight Moody, que na verdade o que ele fez foi resgatar o centro da palavra de Deus. E aí nós chegamos agora às recomendações de Paulo a Timóteo, que nesses minutos nós vamos ministrar 4 lições que nós aprendemos nesse texto de Timóteo. 4 lições. Primeiro, a pregação da palavra de Deus é uma necessidade urgente. A segunda lição: a pregação da palavra de Deus deve ser feita de forma perseverante. A terceira lição: a pregação da palavra de Deus livra a igreja da apostasia. E a quarta lição: a pregação da palavra de Deus só pode ser feita por um servo fiel a Deus. Queremos uma igreja que esteja firme nesses princípios? Precisamos voltar, precisamos
nos debruçar, precisamos acordar para a pregação da palavra de Deus de forma fiel. Glória a Deus. Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. A pregação, nos voltar e pregar a palavra de Deus é algo urgente, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Precisamos voltar à palavra, porque Paulo nesse momento ele fala conjuro-te, ou seja, Paulo está exortando, Paulo está chamando Timóteo diante de uma grande testemunha, o nosso Deus e seu Filho Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que diante de duas testemunhas a palavra se confirmará. E que maiores testemunhas são essas do que Deus e o seu Filho Jesus? E Paulo diz: Jesus Cristo não é somente a testemunha, mas Ele também é o juiz. Nós precisamos nos voltar para a palavra, para estarmos firmes nos princípios, porque um dia todos nós seremos julgados diante de Deus. Ah, mas a igreja não vai passar pelo trono branco. É verdade. Só que a igreja ela vai passar pelo tribunal de Cristo, para ser julgado todas as nossas obras que fizemos para o reino de Deus. Jesus Cristo está às portas e Ele vai cobrar de cada um de nós os talentos, os dons, tudo aquilo que Ele nos confiou, a comissão, a ordenança, tudo isso Ele vai cobrar e dizer: o que você fez pelo meu reino? É urgente, não é algo que dá para deixar para depois, porque Jesus Cristo está voltando, Ele vai estabelecer o seu reino e nós precisamos estar prontos e firmes na palavra de Deus. Aleluia. Timóteo, ele necessitava de estar firme nessa palavra. Algo que chama muito a atenção é que Timóteo era um pastor jovem. Timóteo, pelas palavras que Paulo utiliza para falar a respeito de Timóteo era um rapaz tímido. Era um rapaz que estava assumindo uma igreja enorme, uma igreja com diversas filiais, que era a igreja de Éfeso. Porque da igreja de Éfeso, nós sabemos, foi fundada a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, a igreja de Herápolis, e outras igrejas estavam ali no entorno de Éfeso. E Timóteo assume esta igreja. E um rapaz tímido e novo como era Timóteo, Paulo diz: Timóteo, agora estou chamando a tua atenção. Sabe por que Paulo está falando assim agora com Timóteo? E se a gente for ler o restante dos versículos, a partir do 6 do capítulo 4, começa aquela grande testamento de Paulo, declarando o fim da sua carreira. E aí a palavra carreira é muito interessante, é como se fosse numa corrida atlética. Você já viu aquela corrida que você tem que passar, né, o bastão para o próximo corredor? Era mais ou menos isso que Paulo está fazendo. Paulo dizendo: olha só, a minha carreira eu já acabei. Agora o bastião, Timóteo, é teu. Estou te passando e agora eu estou chamando duas testemunhas. O que eu tinha que fazer, eu fiz, Timóteo. O que eu tinha que ensinar para você, eu já ensinei. Igreja, os 5 princípios da reforma que tinham que ser ensinados, já foram ensinados, já foram passados ao longo desses 5 domingos, já está dito, já está declarado. Homens de Deus estiveram aqui durante esses 5 domingos ensinando a respeito de cada um dos princípios, já foi ensinado. Agora, Paulo, e agora para a igreja também, eu chamo agora como testemunha Deus e Jesus Cristo, estou dizendo: fique firme nessa palavra, aleluia. Fique firme nesses princípios, glória a Deus, oh aleluia. A segunda lição que nós podemos aprender desse texto está no versículo de número 2: que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte-os com toda a longanimidade e doutrina. A pregação da palavra de Deus deve ser feita de forma perseverante. Pregues a palavra, é uma ordem.
Paulo anteriormente, lá em 2 Timóteo, capítulo número 2, versos número 3 ao 5, ele diz para Timóteo que ele deveria militar na fé como um bom soldado de Cristo. E Paulo agora, como se fosse um oficial mais graduado diante do seu soldado, ele começa somente a dar ordens, uma ordem central e 4 ordens secundárias. E soldado que é soldado não discute a ordem, obedece. A ordem central é: prega a palavra, prega toda a palavra, prega a respeito do Evangelho, viva o Evangelho, aleluia, fale a respeito de Cristo, fale que é somente pela fé, fale que é somente pela graça, aleluia, fale que é somente o Senhor Jesus, nenhum outro há de mediador entre Deus e o homem, fale que somente a Deus pertence toda a glória, toda a honra e todo o louvor, fale que é somente as Escrituras, fale, pregue a palavra. E aí essa primeira ordem que ele dá para Timóteo, como se Timóteo fosse aqui nesse momento não somente um soldado, mas como se Timóteo também fosse um arauto, aleluia. Nós hoje não entendemos o que é um arauto, porque hoje existe internet, televisão, redes sociais, etc. Mas naquele tempo, quando um rei precisava falar com o seu povo, raramente o rei saía do palácio para ir falar com o povo. Sem internet, sem rádio, sem televisão, sem nada disso, ele precisava de um arauto. E o arauto precisava comunicar a palavra fielmente, certinha, da forma como o rei havia falado. E aí Timóteo agora, ele é um arauto, pregue a palavra. E como é que um arauto prega a palavra? Primeiro, enches a primeira ordem secundária. Enches a tempo e fora de tempo. Alguns dizem que esse enches a tempo e fora de tempo está falando a respeito do ouvinte. Aí alguns acham que na verdade você tem que importunar o ouvinte. Na verdade a ordem é para Timóteo. Tempo e fora de tempo, a palavra no original é kairos. O que Paulo está falando é: Timóteo, aproveite todas as oportunidades, não deixa nenhuma escapar. Ah não, mas eu estou cansado hoje eu planejei que hoje eu não ia pregar, ensinar, que hoje eu realmente ia tirar umas férias do ministério. E aí Paulo fala, inclusive quando for fora de tempo. Não, mas hoje eu não estou diante da igreja, hoje eu estou apenas aqui no meu local de trabalho, inclusive quando for fora de tempo. É ordem. Não tem preguiça para quem quer viver o Evangelho. Não tem moleza para quem quer viver o Evangelho. Não tem tempo ruim para quem quer viver o Evangelho. A palavra continua sendo a mesma que João Batista falou: que ele cresça e que eu diminua. Aleluia, glória a Deus. Enches. E aí depois vem a outra ordem que Paulo dá: retárguas, corrija. Timóteo, se você vê alguém cambaleante, se você vê alguém que está trôpego, se você vê alguém que está escorregando, corrija essa pessoa, corrija a igreja, corrija. Retárguas significa você ter sempre uma resposta certa, uma resposta da palavra para qualquer desvio ou menor sinal de desvio, ter a palavra na sua boca. Retárguas é ordem. Repreendas. Existem casos, Timóteo, em que você vai encontrar pessoas dentro da igreja que não adianta simplesmente você falar no púlpito, mas você vai ter que enfrentar cara a cara. Repreendas para que a pessoa se corrija. Exorte para que haja conforto, com toda longanimidade e, aleluia, doutrina. Sabe o que Paulo está falando? Tem gente que confunde as coisas, quer ser tolerante na palavra e que ser rígido com as pessoas.
Eu vejo muita gente atacando muita coisa, às vezes em rede social. As pessoas ficam atacando umas às outras. Tem uns dois grupos que gostam muito de atacar um ao outro, que no Facebook, eu acho que vocês já viram em algum momento, que são os arminianos da zoeira e os calvinistas da zoeira. Só vai ficar atacando um ao outro. Paulo está falando, a palavra tem que ser firme. Com as pessoas tem que ser longânimo e com doutrina. Longânimo não é paciente, é tolerante. Aleluia. Você não pode mudar a palavra, mas com as pessoas você trata com amor, paciência, sem ódio, sem se irritar. É ordem. Não é para pensar, não vou discutir essa. Não é para discutir, é ordem que Paulo está dando. E essa mesma ordem dá para a igreja no dia de hoje. Redáguas, repreendas, conforte, console o coração, mas sempre com amor. Sempre com amor. Aleluia. E aí, a próxima lição que nós aprendemos é que a pregação da palavra de Deus livra a igreja da apostasia. Paulo está falando, pregues a palavra com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, tem como a gente viver o evangelho, viver esses 5 princípios que nós estudamos ao longo desses 5 domingos, se nós não estudarmos a palavra? Tem como um cristão de verdade, que quer viver em santidade, passar a semana inteira com a Bíblia fechada dentro de casa e só abri-la no culto de domingo? Tem como um cristão que realmente quer viver a vida genuína, o evangelho genuíno de Cristo, e que não frequenta a escola bíblica dominical? Tem como? Irmãos, pastor Alexandre, nascido também em berço evangélico, eu também nasci no berço evangélico e outros aqui. Nós aprendemos desde novos a valorizar a escola bíblica dominical da nossa igreja. Porque é aqui que a gente recebe a base. Doutrina na escola dominical. Meu pai costuma dizer para a classe de integração o seguinte: aqui na Deja, você começa numa classe de integração, mas apenas você, depende apenas de você. Na Deja, você tem como chegar à pós-graduação. Nós cuidamos da doutrina. Essa igreja cuida disso. E por que nós cuidamos disso? Porque somente a pregação da palavra e viver a palavra pode livrar a igreja da apostasia. Vejam só o que o texto diz no versículo de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso Paulo está falando a respeito de tempos trabalhosos dos últimos dias. Os últimos dias começou lá no tempo de Paulo, mas os últimos dias continuam nos tempos de hoje, só vem se agravando. Aleluia. E Paulo está dizendo que há muitas pessoas que não só não aceitam a palavra da verdade, não só não aceitam viver nesses princípios, mas também tem comichão. A palavra comichão aqui significa, na verdade, desejos de luxúria. Sabe o que significa isso? São pessoas que não conseguem aguentar o menor vento de doutrina e já embarcam nessa. Efésios capítulo de número 4, verso de número 14. Onde Paulo diz que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. E só tem uma forma de nós não conseguirmos ser levados por esses ventos de doutrina: é pela palavra de Deus, é vivendo esse evangelho, é vivendo essa verdade. Somente assim a igreja conseguirá se manter firme diante de toda astuta, de toda cilada de Satanás. É somente dessa forma. É se nós realmente nos debruçarmos, pregarmos a genuína palavra de Jesus Cristo. Não adianta, nós estamos hoje aqui comemorando o 2º dia
do concerto da orquestra. E quantos nós não conhecemos, principalmente os mais antigos, pastor, nosso maestro Evalino, pastor Alexandre, pastor Valdeci, quantos que nós não conhecemos que começaram tocando, mas também se dedicaram à palavra, e hoje são pastores de grandes ministérios, mas começaram tocando na orquestra da sua igreja. Aleluia. Irmãos, quando aqueles, hoje falando também a respeito de música, porque hoje foi um grande culto musical, quando nós, como somos músicos, ou seja, temos a função de adoração, de levar a igreja à adoração, e nós temos isso reforçado com a palavra de Deus genuína, não tem inferno que fique de pé de um crente desse jeito. O músico, aleluia, ele tem uma função importantíssima dentro da casa de Deus, mas ele não pode negligenciar a palavra de Deus. Não tem como ser, não tem como o inferno, não tem como ele se levantar contra a sua vida, aleluia, não tem como. Nós nos tornamos imbatíveis porque estamos debaixo da unção do imbatível, aleluia, é o nosso Senhor. Mas tem que ficar firme na doutrina, tem que ficar firme na palavra. O tempo já foi, irmãos, e nós vamos agora já para a quarta lição que nós aprendemos aqui nesse texto, que a pregação da palavra só pode ser feita por um servo fiel a Deus. Versículo de número 5: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pregar a palavra genuína de Cristo não é somente algo urgente. Pregar a palavra genuína de Cristo não é somente algo que deve ser feito com perseverança. Pregar a palavra genuína de Cristo não é somente algo que livra a igreja da apostasia e do abandono da fé verdadeira. Mas pregar a palavra só pode ser feito por alguém que vive verdadeiramente esse evangelho. Pastor Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase que eu acho muito interessante: uma ortodoxia pregada por alguém que não tem ortopraxia é veneno para a igreja. A minha palavra pode ser totalmente baseada nas Escrituras. Eu posso estar pregando a respeito de Cristo, posso estar pregando a respeito da palavra, mas se a minha vida não for pautada nessa palavra, é veneno para a igreja. Essa palavra tem que ser pregada por alguém que vive o evangelho. Jesus Cristo, ele veio um dia a esta terra, morreu e levou sobre si todos os nossos pecados, e ele prometeu que ele iria para o Pai, mas que ele traria, ele nos daria o Consolador, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Consolador está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui nesta igreja. Quando Paulo está dizendo que para Timóteo, para que ele seja sóbrio, é porque os falsos ensinamentos e as heresias, elas são inebriantes. Elas são como bebidas que quando a pessoa começa a se alimentar daquilo, ela fica completamente, perde o sentido de si. Paulo diz: seja sóbrio. E somente tem como nós sermos sóbrios de uma única forma. O próprio Paulo diz que nós não deveríamos nos embriagar no vinho em que há contenda, mas nos encher do Espírito Santo. Só tem como pregar a palavra de forma fiel àqueles que são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Que nós venhamos a buscar o Espírito Santo em nossas vidas, que nós venhamos a cumprir esse ministério de evangelista, pregando a respeito da salvação somente em Cristo, pregando, aleluias, que a Ele pertence toda a glória, porque Ele é o Salvador, Ele é o nosso Deus, aleluia, mas nós façamos isso cheios do Espírito Santo de Deus. É somente o Espírito Santo que nos mantém firmes e nos mantém ligados à sua
tua palavra, aleluia, oh glória a Deus. Eu creio, irmãos, que no momento em que nós realmente nos voltarmos para a palavra e nos buscar ser cheios do Espírito Santo, um avivamento irá acontecer de forma magnífica, grandiosa para a glória de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Veja que Paulo fala para Timóteo: cumpre o teu ministério. Não basta apenas que nós comecemos bem, não basta apenas que nós terminemos bem, nós precisamos começar bem, nós precisamos viver uma vida bem, e nós precisamos terminar a nossa carreira bem, como Paulo terminou. Não basta apenas nós comemorarmos 500 anos de reforma protestante. Não basta apenas nós falarmos que nós pertencemos a essa história. Não basta apenas nós fazermos exposições e enfim. Nós precisamos realmente tomarmos posse das promessas que Deus fez para nós em Jesus Cristo e vivermos isso de forma experimental, de forma viva, de forma alegre, de forma ativa em nossas vidas. Hoje de manhã eu falava com o pastor Gil, já estou caminhando para a conclusão já. Hoje de manhã eu falava com o pastor Gil, e o pastor Gil na palestra de manhã ele falou a respeito de uma matéria do jornal o Globo, onde diz que nós protestantes, que hoje o mundo está assim, né? Hoje nós somos os únicos geradores de todos os conflitos, todas as intolerâncias, né? Eu estava vendo uma matéria outro dia que colocaram lá no Facebook, dizendo que numa paróquia católica, não sei aonde aí, acho que em São Paulo, uns vândalos invadiram a igreja, quebraram as estátuas, defecaram no chão, pegaram a imagem da Aparecida, esfregaram ela no chão. Aí eu olhei aquilo e pensei, de cara, no final, não tem nada a ver com crente, mas no final vai jogar a culpa nos crentes. Dito e feito. Estava lá a reportagem, papapá, e aí no final, está lá, porque nós fomos os culpados daquilo. É assim que se vive hoje. E aí nós conversando, eu, Gil, hoje de manhã, e a gente falando o seguinte, e na aula os professores também, os crentes parecem que estão muito na defensiva. Meu pai, inclusive, que fez lá o sinal, né? Nós estamos na defensiva. E aí eu falei, por que a gente não consegue ser proativo? A gente fica se defendendo, mas a gente não faz nada de ativo. Por quê? Que raras são as exceções de pessoas que realmente estão ativamente lutando contra este mundo. Porque muitos, não estou falando todos, não estou generalizando, mas muitos estão vivendo uma vida onde não se tem mais a primazia da palavra como diretora da sua vida. Se nós nos voltarmos para a palavra e tivermos cada vez mais crentes realmente que peguem o principal baluarte da reforma. O principal baluarte da reforma não foi Martinho Lutero. O principal baluarte da reforma não foi Calvino. Na verdade foi um homem anterior a Lutero, que quase ninguém dá importância para ele, chamado de Gutenberg. Sabe por que eu digo isso? Gutenberg foi o homem que inventou a imprensa. E sabe qual foi o primeiro livro que ele imprimiu na sua tipografia? A Bíblia. Sabe o que significou ser impressa a primeira Bíblia na tipografia de Gutenberg? Significava que aquele livro, a partir daquele momento, ficava mais barato, para ter acesso a mais pessoas. Ele, para mim, embora eu nunca tenha sido um teólogo, embora eu nunca tenha sido um pastor, um profeta, nem nada disso, mas ele, para mim, foi o principal baluarte da reforma, porque se não tivesse sido aquela invenção da imprensa, Lutero não teria conseguido fazer o que ele fez, Calvino não teria conseguido fazer o que ele fez, Melanchthon não teria feito o que ele fez por causa da imprensa. E sabe qual é a nossa herança hoje, o legado que aquele homem deixou? É cada um aqui hoje ter uma Bíblia impressa e a preço barato na sua mão. E sabe qual é a nossa responsabilidade aqui hoje? É nós termos essa Bíblia, comermos dela, nos alimentarmos dela, deixar ela bem surradinha, de tanto que a gente usa a Bíblia Sagrada. Prega a palavra, aleluia. É isso que essa mensagem da reforma tem para os nossos dias. É isso que foi falado durante esses 5 domingos. Prega a
palavra. Viva a palavra. Encha-se do Espírito Santo para pegar a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia.